Olá, aqui professor Costa. Para dar continuidade aos nossos estudos, iremos falar hoje sobre um assunto novo, a álgebra. O que é que vem a ser a álgebra? É mais um objeto de estudo da matemática, assim como a geometria, a aritmética. Nós já conhecemos partes de estudo da matemática. A álgebra também é uma das particularidades da matemática. A álgebra é a parte da matemática destinada ao estudo de expressões, de equações matemáticas, de sentenças matemáticas que envolvem letras e números. As letras, elas representam valores desconhecidos e os números são as constantes. São as partes da nossa sentença matemática que não mudam. Para nós, esses números serão chamados de coeficientes. E as variáveis, as letras, serão chamadas de variáveis. As partes que, dependendo da tua situação, elas podem mudar, elas podem variar. Por isso são chamadas de variáveis realmente. Por exemplo, essa sentença matemática aqui, eu tenho 2x mais 6. O dobro de x mais 6. Não sei quem é x, é um valor desconhecido, portanto, eu simplesmente chamo ele de x. Como eu não sei o seu valor, vou chamá-lo simplesmente de x. Se a situação lhe oferecer o valor de x, se ele disser, o teu x é 5. 2 vezes 5, 10. 10 mais 6, 16. Mas, se a questão não falou nada, então o teu x é um valor desconhecido. Representaremos apenas por x. Sempre em uma sentença matemática só vai haver uma variável? Não. Por exemplo, aqui nós temos essa sentença 2a mais 2b. Temos os coeficientes, que são os números que aparecem na minha sentença, acompanhando as variáveis, as letras, 2 acompanhando a e o 2 acompanhando b. Esse acompanhar deles, embora não tenha o ponto que indique a multiplicação, certo? Digo logo para vocês, agora, a partir de agora, toda a literatura ela vai trabalhar assim com vocês. Elas representam um produto, uma multiplicação. 2b, não tem sinal nenhum, já sei que é uma multiplicação, ou seja, é o 2 que está multiplicando o b, ou seja, o dobro de b, 2b. Ok? Então, para finalizar essa parte inicial, as letras que aparecem representando valores desconhecidos são chamadas de variáveis. Os números que acompanham essas variáveis são chamados de coeficientes. Quando você tem uma letra e um número em uma sentença matemática, ela é chamada de termo algébrico. Se vier apenas um número, esse termo algébrico não possui parte literal, ou seja, ele é um termo independente, ele não aparece acompanhado de letra, de variável. Bem como também você pode ter uma sentença em que não aconteça de aparecer número acompanhando a variável comum, certo? Ok, já entendi a minha parte introdutória, certo? Álgebra, então são sentenças matemáticas que envolvem letras e números. As letras representam valores, termos desconhecidos. O que é que são termos algébricos semelhantes? Termos semelhantes. Os termos semelhantes são aqueles termos que envolvem letras e números que possuem a mesma parte literal. Se tiver a mesma parte literal, você pode afirmar que esses termos são semelhantes. Por exemplo, 5x. Quem que é a parte numérica desse número? Quem é a constante desse número? É 5. E quem que é a parte literal? É x. Aqui nós temos 5x. É 5 vezes x. Do número na frente, eu tenho menos 4x. Desse termo algébrico, menos 4x, quem é a minha constante? É o menos 4. Quem é a parte literal? É x. Tanto para o primeiro quanto para o segundo, quem é a parte literal do primeiro termo e quem é a parte literal do segundo termo? No primeiro termo, a parte literal é x. No segundo termo, a parte literal também é x. Como eles possuem a mesma parte literal, eu posso afirmar para vocês que esses termos 5x e menos 4x, eles são termos algébricos semelhantes. São termos semelhantes. Guardem isso daí em memória. A gente vai precisar dessas definições mais na frente.
símbolo que representa, certo, essa semelhança. 5x é semelhante a menos 4x, símbolo da semelhança. Outro exemplo, 2y é semelhante a 7y. Por quê? Quem é a minha parte literal em 2y? É y. Quem é a minha parte literal em 7y? É y. Possuem a mesma parte literal? Possuem. Portanto, eles são semelhantes. Quem é a parte numérica desse termo 2y? É o 2. Ou seja, quem é o coeficiente? É o 2. É o número que aparece acompanhando a variável. E aqui, quem seria a minha parte numérica? É o 7. Quem é o número que aparece acompanhando a variável? É o 7. Portanto, ele é o meu coeficiente. É o número que aparece acompanhando a tua variável. Por último, nós temos aqui 3x e 3x ao quadrado. Eles são termos semelhantes? No primeiro termo, o coeficiente é 3. No segundo, o coeficiente também é 3. Mas eu não posso me basear pelos coeficientes. Eu tenho que dar uma olhada na parte literal. No primeiro, quem é a minha variável? É x. A parte literal é x. No segundo termo, quem é a minha parte literal? É x ao quadrado. Esses termos, eles são semelhantes? Não. Por quê? Mas, professor, tanto no primeiro quanto no segundo, você tem um x. Mas observem, no primeiro termo eu tenho somente x. No segundo termo, eu tenho x ao quadrado. Como é a mesma variável, é muito comum a gente cometer esse erro. Afirmar que eles são termos semelhantes, mas não são. Embora tenham a mesma letra, no primeiro termo eu tenho apenas x e no segundo termo eu tenho um x ao quadrado. Galera, eu vou passar para vocês agora uma sequência de expressões algébricas, tal qual como o primeiro exercício, a primeira atividade do livro de vocês, ela irá cobrar. É justamente falando sobre essas equações, essas expressões literais, essas expressões algébricas. Então vamos lá. Olha o primeiro exemplo. Um número mais o quádruplo dele é igual a 10. Por enquanto eu não estou pedindo para que você me dê o valor desse termo desconhecido, não. Eu quero que você me monte a equação algébrica que representa essa situação. Um número, não sei quem é o número, vou chamá-lo de x. É a letra, é a variável mais comum para se representar na álgebra. Se não é x, é y. Se não é y, é z e aí vai. Você pode utilizar qualquer letra. Qual é a mais comum? É o x. O número mais o quádruplo dele. Ou seja, o quádruplo de um número é 4 vezes esse número. E isso é igual a 10. Tá aí um exemplo que eu estou dando para vocês de equações algébricas. Pronto. Na primeira atividade de vocês vai ser pedido que vocês representem algebricamente uma sentença. Tá aí. O número mais o seu quádruplo é igual a 10. Um número, não sei quem é ele, vou chamá-lo de x. O quádruplo dele é 4 vezes x. Ele tem que ser igual a 10. Um número desconhecido mais 4 vezes esse número é igual a 10. Olha o próximo exemplo. A metade dos eleitores de uma cidade, não sei quantos eleitores tem na cidade, vou chamar eleitores. Vou representá-los pela letra E. A metade desses eleitores seria esses eleitores dividido por 2. A metade dos eleitores de uma cidade é igual a 1642. Está aí, uma sentença algébrica que representa a situação. A metade dos eleitores de uma cidade é igual a 1642. Representei algebricamente a minha sentença matemática. Próximo exemplo. Os 3/4 de um número. 3/4 é uma fração. Eu não sei quem é o número, vou chamá-lo de n. 3/4 de um número menos 2 é igual a 35. Olha aí a minha sentença algébrica. 3/4 de um número, que eu não sei quem é. Então, 3/4 de um número é 3/4 vezes o número. Menos 2 é igual a 35. Tá aí, 3 exemplos de sentenças algébricas. Representam situações matemáticas às quais eu não sei todos os termos, todos os valores presentes nessas expressões, nesses termos algébricos. Ok, galera? Até a próxima. Valeu!